pessoal, tudo bem? Voltei, fazia tempo que eu não gravava vídeo, mas agora eu tô de volta. Hoje eu quero trazer uma nova leitura, uma nova resenha de livro. Eu sei que os dois últimos, que também foram os dois primeiros que eu gravei, foram resenhas de livros mais pesados, né? Duas distopias, na verdade, com cenários futurísticos desastrosos aí. Então hoje eu quero trazer uma leitura que me fez muito feliz, né? Na verdade, que me faz muito feliz todas as vezes que eu leio, porque é uma leitura que eu já fiz várias vezes, pela qual eu sou apaixonada e que eu tô trabalhando agora com os meus alunos do 8º ano, que é a leitura do Alto da Compadecida. E aí eu tenho ela em duas edições, né? Essa aqui que é a mais atual, está sendo publicada pela Nova Fronteira. Ela é uma edição muito legal e ela tem textos de apoio muito bons, um textinho aqui no final muito legal. E essa aqui foi a edição que eu li primeiro, né? Ela vinha numa coleção da Folha de São Paulo de muitos anos atrás, de 2008. Essa coleção aqui, ó, tá vendo? Que tá aqui em cima na minha estante. É de literatura brasileira. Foi a primeira vez que eu li o Alto da Compadecida. E depois disso eu li várias vezes, porque é uma peça muito legal, muito engraçada. É o tipo de humor que me pega, sabe? Porque existem vários tipos de humor, né? E aí tem gente que ri, sei lá, com o filme do Adam Sandler, tem gente que ri de stand-up, tem gente que ri, sei lá, de algumas séries aí de comédia. E é difícil, fico me imaginando assim, nossa, será que eu sou muito sem graça? É difícil o humor me pegar muito assim. E o Alto da Compadecida, eu posso assistir ao filme quantas vezes for, eu posso ler essa peça quantas vezes for, eu dou muita risada. E ela tem também uma outra questão, né? Além da questão do humor, assim, ela passa uma mensagem muito legal pra gente. Para quem não sabe, quem escreveu O Alto da Compadecida foi o Ariano Suassuna. Ele é um autor que nasceu em 1927 em João Pessoa, na Paraíba, mas ele morou em outros lugares também depois. Depois da morte do pai dele, por exemplo, ele foi viver em Itaperuá, na adolescência ele viveu no Recife, e ele fez um curso de Direito por lá, só que ele não seguiu, ele seguiu a carreira de escritor mesmo. Ele ocupou a cadeira de número 32 da Academia Brasileira de Letras, e ele morreu recentemente, em 2014. Ele já estava bem velhinho. Vale a pena jogar o nome dele aí no YouTube, se vocês quiserem. Tem várias entrevistas, várias palestras dele. Ele tinha uma personalidade muito particular que faz a gente dar risada também. Vou ver se eu deixo aqui embaixo algum desses vídeos que eu gostei bastante de assistir, que me divertiram, ou que eu achei legal. Ele era um senhor, assim, bem enérgico e tal. Bom, mas então vamos falar da peça mesmo em si, né, do Alto da Compadecida. Uma coisa interessante é que ela retoma várias tradições de autos medievais europeus, que também traziam esse humor de tipificação de personagens. Eles exemplificam aí, às vezes, uma camada social, um tipo de pessoa. A gente tem também bastante tradição do cordel e dos causos populares da cultura nordestina. É uma mistura aí que o Ariano Suassuna vai fazer. Isso eu li nos textos de apoio da própria edição que eu mostrei para vocês. E esses casinhos, assim, que ele vai mostrando, visa sempre uma exaltação do mais simples, do mais pobre, e uma crítica àquele que é mais rico, mais abastado, ou que se preocupa muito com questões materiais, né? Nesse caso, do Alto da Compadecida, ele vai se passar numa cidadezinha muito pequena, no interior nordestino, no sertão. E os protagonistas são uma dupla de amigos, que são o Chicó e o João Grilo. O João Grilo é o grande protagonista, mas assim, essa dupla vive de pequenos golpinhos, pequenos trambiques, porque eles precisam mesmo para sobreviver. A gente percebe que eles sobrevivem de um jeito muito difícil. E os dois trabalham juntos numa padaria. Tem ali o padeiro, tem a mulher do padeiro, que são os patrões deles e também protagonizam cenas muito engraçadas.
Outros personagens importantes são os personagens da igreja, que são personagens corruptos também. E aí o João Grilo acaba jogando com essa personalidade de todo mundo para conseguir algumas coisas que ele quer, para ir sobrevivendo, conseguir um dinheirinho para ele. Então a gente tem alguns casos, como o do enterro da cachorra em latim, ou do gato que descome dinheiro. A gente tem os casos que o Chicó vai contando, porque ele é muito mentiroso. E aí, quando ele é apertado, né? Quando alguém fala, não, mas e aí? Como que isso aconteceu? Isso é impossível. Ele, não sei, só sei que foi assim. E essa peça é dividida em duas grandes partes, né? Enquanto tá todo mundo vivo e chega uma hora que todo mundo morre. Por conta de um desses trambiques aí, algumas coisas vão acontecendo, tem alguns cangaceiros na cidade. Enfim, é legal ler isso também se você não leu, não conhece o filme. Mas isso não é um spoiler. Chega uma hora que todo mundo morre. E aí acaba indo todo mundo, entra numa parte mais sobrenatural, assim, da peça, que acaba indo todo mundo a um julgamento, né? Vamos ver se foi todo mundo bom, se foi todo mundo mal aí durante a vida, quem vai pro céu, quem vai pro inferno, quem fica no purgatório. E é essa parte da trama, da história, que dá nome à peça, né? Logo no início já se fala que a Compadecida, Nossa Senhora, vai aparecer no momento propício para ajudar todo mundo ali. E é o que de fato acontece. Repito, não é um spoiler, porque logo no uma das primeiras falas da peça, isso é exposto. E aí, esse julgamento, essas falas, são um momento muito bonito do alto. Para quem é religioso, eu acredito que isso vai bater, inclusive, de um jeito diferente, como aconteceu para mim, por exemplo, mas não se trata só de uma questão de uma religião específica. Essa peça acaba indo além, né? Ela acaba falando de valores, ela vem de tradições, essas ideias que ele propõe aí, vem de tradições muito antigas que passam de gerações em gerações. E aí, essa intercessão de Nossa Senhora nesse momento tão difícil é muito bonita. As coisas que são ditas ali levam a gente a uma reflexão que ultrapassa só o humor. Quem vai assistir ou quem vai ler pensando só que é uma peça para dar risada, você pode aproveitar só isso, mas tem muito mais a ser aproveitado, tem outras reflexões a serem feitas. Uma coisa interessante é que logo no início do livro aqui, pelo menos dessa edição, eu acho que isso acontece em todas as edições, nas duas que eu tenho isso acontece. Ele coloca alguns trechinhos de outras peças muito antigas, as quais ele usou as referências para escrever a dele. Então a gente percebe essas referências que ele usou. Percebe que é uma mistura de várias referências culturais antigas mesmo, populares. Então ele coloca aqui logo no início, por exemplo, um trechinho do Castigo da Soberba, que é uma obra popular que foi recolhida assim no século XIX, assim como uma peça chamada O Enterro do Cachorro, que faz referência total ao enterro do cachorro, né, na verdade, eu acho que eu não falei antes, mas é o cachorro da mulher do padeiro que morre e ela quer que ele seja enterrado em latim, então o João Grilo vai fazer ali um arranjo com o padre. Tem também a história do cavalo que defecava dinheiro, que é de onde ele tirou o gato que descome dinheiro, e assim por diante. E aí a gente tem ainda, logo no primeiro parágrafo de um texto que serve aí como norteador para montar a peça e tal, ele diz o seguinte, ó: o Alto da Compadecida foi escrito com base em romances e histórias populares do Nordeste. Sua encenação deve, portanto, seguir a maior linha de simplicidade dentro do espírito em que foi concebido e realizado. Então, ele não pensa num grande espetáculo, ele pensa numa linha de simplicidade para ser fiel às tradições que ela remonta. A gente tem a sugestão, inclusive, de que os atores, nas rubricas aí, de que os atores estejam vestidos de uma maneira um pouco circense, tem um palhaço que funciona como se fosse um norteador, um narrador, um apresentador da peça, enfim. Por que eu tô falando dessas coisas? Porque quando a gente lê o livro, a gente vê as diferenças para o filme e / série, né? Quando a Rede Globo lançou essa produção, eu era criança, eu me lembro muito bem, eu assisti e adorei. Eu tive um peixinho que chamava João Grilo até. E depois que eu cresci e li a peça mesmo, eu percebi que eu adorei a adaptação. Eu achei ela muito fiel na medida do possível. Eu sempre falo aqui, né? O filme ou obra cinematográfica, ele tem um limite para ser igual à obra do livro.
Não tem como o diretor, sei lá, imaginar o que cada um imaginou e agradar a todos. Não dá. Mas, assim, na medida do possível, nossa, eu achei muito boa a adaptação. É claro que inseriram ali alguns personagens para deixar a obra, não sei se mais romântica, mais interessante, não sei. Para atender as demandas da televisão mesmo, mas tudo foi preservado muito bem. A gente tem ali atores maravilhosos, a Fernanda Montenegro é que faz a Compadecida, então vale muito a pena. Se você quiser uma obra para se divertir aí nessa quarentena, se as coisas estiverem pesadas, se vocês quiserem uma mensagem bonita e de esperança até talvez, vale a pena ler o Auto da Compadecida. É isso, tá bom? Beijo, até a próxima!